Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de volta. Sou o professor Wolfram, professor de História, e vim com um assunto de suma relevância para a história do Brasil, principalmente a nossa independência. Mas antes, curte, comente e compartilha. E ativa aquele sininho de notificação para não perder nada no comentário. Ok? Galera, o assunto aqui é de suma importância para a nossa independência. Brasil no caminho da sua independência. Como aconteceu isso? Aqui eu vou fazer uma lapidação desse caminho, desse percurso em prol da independência do nosso Brasil. Gente, o que aconteceu? O Brasil tinha um pacto colonial com Portugal, ou seja, sua metrópole. Então o Brasil, como era colônia, devia só obrigações a Portugal, ou seja, só negociava com Portugal. Então o pacto colonial, o que é pacto colonial? A colônia brasileira só comercializava com Portugal. Ou seja, e Portugal poderia negociar com qualquer país. Isso era justo? Não é que não é isso. Então era ruim para o brasileiro. Nós só comercializávamos com Portugal. E Portugal poderia comercializar com qualquer país. Isso não dava, isso era chato. Mas o que acontece, pessoal? Graças a um bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, esse bloqueio vai ser, vamos dizer assim, quebrado por Dom João, príncipe regente, e esse bloqueio vai fazer com que a família real fuja de Portugal e venha se abrigar aqui na sua maior colônia, Brasil. Com isso, praticamente vai ter um rompimento do pacto colonial. O pacto colonial só dava prejuízo à colônia e benefício para a metrópole, no caso de Portugal. E o que era esse pacto colonial? Era o acordo que a colônia tinha com Portugal, como eu disse a vocês, onde ele só poderia comercializar com Portugal. E isso era ruim para o comércio e para a população brasileira. E os portugueses, principalmente a corte portuguesa, exigia que a família real voltasse para Portugal. Mas por quê? Que essas pessoas ricas que moravam lá em Portugal exigiam que Dom João e sua família voltassem para Portugal. Muito estranho. Sabe por quê? Já sei o que é. Eles querem que nós volte a ser colônia, que nós não comercialize com outros países. Ah, está explicado. Eles querem voltar a consumir produtos nossos, esgotar nossos produtos, nossas riquezas, e nós ficarmos dependentes de Portugal. Ah, mas nós brasileiros não vamos aceitar isso. Então o que acontece? O objetivo deles era tornar o Brasil novamente uma colônia, só que os brasileiros não aceitavam esse termo de colônia. Sentiu aquela livre, espontânea vontade de comercializar com qualquer país, não vamos aceitar. Ou seja, os brasileiros, os políticos brasileiros não vão aceitar que o Brasil volte a ser colônia. Com isso, Dom João vai ser ameaçado pela coroa, ou pelos portugueses lá em Portugal para ele voltar. Por quê? Eles vão ameaçar destronar Dom João lá de Portugal. Se Dom João e sua família real não for para Portugal, ele vai perder o trono português. E aí Dom João pensa, se eu não for, perderei o trono para os portugueses que lá estão, e só ficarei com o Brasil. Eu tenho um filho, já sei o que eu vou fazer. Volta para Portugal, Dom João volta para Portugal, e vão deixar o quê? Ele vai deixar o quê? Seu filho, Dom Pedro, ou seja, Dom João comanda Portugal e seu filho Dom Pedro comanda o Brasil. Então, em 1821, Dom João volta por causa das exigências portuguesas para tentar voltar a nos colonizar, mas ele deixa seu filho. Só que a corte real, a corte portuguesa, quer toda a família.
Ou seja, significa que se alguém da família ficou ainda no Brasil, significa que o Brasil ainda não é uma colônia. Ou seja, o Brasil praticamente é independente. Tem que estar todo mundo lá. Mas Dom João deixou quem? O seu filho. Então Dom Pedro vai ficar aqui, vai receber dura pressão portuguesa lá em Portugal, para que ele também volte para Portugal e que de fato seja consumado no Brasil novamente a mera colônia. Só que Dom Pedro é um cara cabeça quente, ele vai gostar bastante do Brasil, e ele no dia 9 de janeiro tinha a célebre frase: segue o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou conhecido como dia 9 de janeiro, dia do Fico. E com forte pressão portuguesa para que ele voltasse, ele resolveu fazer o quê? Declarar independência do Brasil em 1822, no ato de bravura, declarando no dia 7 de setembro sua independência em 1822, tornando o Brasil independente. Mas o Brasil não se tornou independente porque de imediato. Porque para se ter independência, precisa que outros países reconheçam. E mais tarde vai ser a nossa reconhecido. Primeiramente, os Estados Unidos vai reconhecer a nossa independência. E para nós termos a nossa independência reconhecida, infelizmente, Dom Pedro vai pagar uma indenização aos portugueses, cerca de 2 milhões de libras esterlinas, para sermos independentes de Portugal. E aí eu vou falar sobre o primeiro reinado em um próximo vídeo, ok? No mais, é só.